Então, vocês já viram mais ou menos aquilo como que é, né? Então tá, eu vou abrir a tela, tudo bem? E a gente vai conversar dentro daquilo que está escrito na tela. Combinado? Vamos lá. Aqui está escrito assim, as faculdades do intelecto, tá? Segundo tradição filosófica. Esse pensamento nasceu lá atrás, em 400 anos antes de Cristo, mais ou menos. E hoje existem outras ideias, outras possibilidades. A princípio, muita gente se orienta por este pensamento, tá? Quando você fala em faculdades do intelecto, está falando alguma coisa onde o ser humano não consegue viver sozinho. Ele só consegue trabalhar quando começa a se relacionar com o outro, usar o juízo, a razão, a percepção, a imaginação, a memória, usar as faculdades para se relacionar com o outro. Afinal, o ser humano é o único ser capaz de fazer isso, porque faculdades do intelecto, elas são exclusivas do ser humano. Essa ideia de juízo, de razão, quem tem é o ser humano, tá? Por isso é chamado de um ser racional. Bom, vamos lá. Começando com essa ideia das 5 faculdades da cabeça humana, tá? Então, juízo, razão, imaginação, memória e percepção. Tá. Agora tem esse cara aí, barbudo, né? É o Aristóteles, tá? Segundo ele, juízo é uma atividade intelectual da escolha, avaliação, decisão. É o que nos faz decidir. Então, associa aí juízo, decisão. Decisão, juízo. Tá? Ou seja, por exemplo, às vezes você vai comprar alguma coisa. Você vai em algum lugar, ou então pela internet, você vê, nossa, que legal, eu quero esse notebook para mim. Né? Eu quero esse celular, eu quero essa roupa. Mas, de repente, você pensa o seguinte, olha, é muito caro. O que eu faço? Passo o cartão do meu pai, da minha mãe, eu gasto o dinheirinho que eu tenho, empresto de alguém, daí você pergunta para o juízo, o que eu faço? Você que vai tomar a decisão. Então, o juiz vai dizer o seguinte, para a razão, olha, eu acho que é melhor você esperar um pouquinho, tá? Porque, ou então, você pega um produto mais barato, porque não dá agora. Ainda mais que a gente está num momento difícil, de pandemia, tem gente desempregada. Tá entendendo? O juiz é aquele que decide o que vai fazer. Vamos lá. Razão. Tá vendo a cabecinha da gente aí? Dividida em 2 partes. Aí seria o nosso cérebro. Falamos da primeira faculdade, que é o Juízo. Juízo. A segunda faculdade é a Razão. Razão. Vocês são ótimos, ó. Juízo, razão. O que é a razão? Quem quer ler? 1, 2, 3. A razão. Lógico. Pode ler, pode ler. Ah, pode ler, porque... Não, eu já li, pode ler aí. Tá bom, então. A razão é o pensamento lógico. O que julgamos, percebemos, lembramos e imaginamos, obedecem às regras da lógica. É como pensamos, é viver conscientemente, sem apelo emotivo para nossas decisões. Não dá. Então, a razão, ela calcula. Ela é lógica. Depois, quem decide é o juízo. Né? A razão, essa faculdade de calcular assim, será que vale a pena namorar com aquela pessoa? Sim ou não? Qual que é a terceira faculdade? Que está escrito aí? Imaginação. Imaginação. Essa faculdade, ela é bem voltada às questões da criatividade, não é? A imaginação permite a criação de pensamentos que nos levam além do mundo que existe. Permite, então, compararmos e julgarmos a realidade, possibilitando novas propostas.
é quando imaginamos um mundo sem preconceitos e exclusões. Se fala de imaginação, ora, a imaginação ela tem a liberdade de viajar, de criar situações, mesmo que elas não existam. Mas ela tem essa possibilidade. É uma faculdade fantástica. Enfim, a imaginação é uma faculdade inimaginável. É alguma coisa que não tem um limite. Agora, uma quarta faculdade é esta, a memória. Quem aí se lembra de alguma coisa que aconteceu na sua vida que você gostaria que nunca tivesse acontecido? Agora, quem consegue trazer à memória alguma coisa boa que aconteceu na sua vida? E bem rapidinho, quem pode contar alguma coisa que veio assim rapidinho na sua memória? Alguma coisa que jamais você vai esquecer? Senhor. Eu Conta para nós. Eu jamais vou esquecer o nascimento do meu primo. Ele veio para nos dar forças, porque a gente estava num momento tão difícil que eu conversei com a minha prima esses dias, né? Eu falei para ela assim, prima, obrigada por me dar o melhor presente. Então, querida, olha, memória é isso. É a retomada de um conhecimento do passado. É a possibilidade de reviver um acontecimento ou conhecimento adquirido no passado. Memória é lembrar de uma fórmula matemática durante uma prova, enfim. Daí a gente insiste naquela coisa de estudar, porque a memória é uma faculdade que vai buscar lá no fundo, lá no baú, alguma coisa que você guardou. Pode ser há 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, enfim. Alguma coisa que marca a sua vida. É uma faculdade fantástica. Muito bem, agora vem a quinta e última faculdade. Percepção. Olha que legal. Essa coisa de percepção é o mesmo que você perceber, né? Você sentir, você estar atento a alguma coisa e estar ali bem esperto, vai. E a percepção, ela nos dá esta possibilidade da gente entender a realidade através dos sentidos. Visão, audição, tato, paladar e olfato. Então, por esses sentidos é que nós percebemos as coisas. Só que existe também uma percepção que vai além dos sentidos. São percepções de mundo, percepções que são metafísicas. Existe também aquela percepção de como sentir melhor e distinguir as coisas que estão ao nosso redor. Por exemplo, a gente está vivendo num momento de pandemia, não é? Então, você vai ter uma percepção no momento de cuidado, do uso da máscara, na conversa com as pessoas, porque o vírus é invisível. Você não sabe. Então, esta percepção de você tomar o devido cuidado é uma faculdade que você tem. Fechou, gente? Pegou ou não? Fechou, senhor. Que legal. Pegou.